Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como aplicar alguns estilos, e aí a gente vai ver estilos que a gente propriedades que a gente viu nessa aula de hoje, específicas da Box Model, e também da semana passada, que é para a gente estilizar texto. Então eu vou tomar aqui como exemplo aquele formulário que a gente fez como exemplo lá quando a gente estava vendo com o assunto de formulário, certo? Então aqui eu tenho aquele formulário, tá? Esse formulário está assim hoje, tá? E nós vamos aplicar aqui alguns estilos para dar uma melhorada aqui na cara desse nosso formulário. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, vou criar um outro arquivo, tá? Eu vou salvar esse arquivo aqui como estilo form.css, ok? E aqui nesse arquivo eu vou colocar as minhas regras CSS. Vou vir aqui no meu formulário antes de qualquer coisa. E vou criar aqui a tag link, rel style sheet, type text /css. E aqui eu vou colocar onde está o meu arquivo. Meu arquivo está dentro de estilos, estilo form.css, certo? Vou salvar, vou vir para cá. Tá, uma coisa, o pessoal perguntou para mim como que faz para ocultar isso aqui. Ah, professor, eu vi você, né, trabalhando aí no Sublime e você oculta, né, essa barra de navegação aqui entre os diretórios e exibe sem clicar em nada. É só você pressionar Ctrl K e Ctrl B, Ctrl K e Ctrl B, certo? Você oculta e exibe essa barrinha aqui. Então tá, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos aplicar um estilo ao nosso H1, que é isso aqui, ó, dados do usuário. Então eu quero definir um background color para ele. Vou colocar aqui uma cor em hexadecimal. Óbvio que eu não sei isso de cor, tá, pessoal? Eu pesquisei lá na paleta de cores que eu mostrei para vocês lá naquela aula. E vou definir aqui também o width de 50% do tamanho da página. Salvar. Opa. Aí. Ó. Então aqui eu defini um background color para ele, tá? E coloquei um width de 50%. Senão ele ia fazer o quê? Ele ia ocupar todo o espaço aqui, tá? Nós temos aqui no nosso formulário que essa div aqui, ela chama conteúdo, ela tem um identificador conteúdo, que na prática, vou acionar aqui o debug, ó, só para vocês verem. Coisa chata. Ah, pessoal, aqui também eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó, aqui ele tem um simulador, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar isso daqui. Olha aqui, ó. Lembra da box model? Cada elemento é visualizado como uma box model. Então, ó, eu vejo aqui a margem, a borda, o padding e aqui exatamente o conteúdo, ó. Aqui o conteúdo, padding, borda e a margem, tá? Isso aqui do meu H2. Se eu vir aqui,
Tentando selecionar aqui. Por exemplo, ó, esse aqui é um parágrafo, certo? Ou se eu selecionar essa div toda aqui, ela também possui todas essas propriedades. Então, todos os elementos, ó, eles são visualizados pelo navegador como uma box model. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que aqui nós temos essa div aqui, ó, que eu chamei de conteúdo, tá? E dei um identificador conteúdo para ela. Eu quero aplicar a essa div uma margem de 2em na parte superior e inferior e de 5em na parte, né, no lado, perdão, direito e esquerdo. Então aqui eu vou colocar cerquilha, por quê? Porque aqui eu estou definindo que essa regra aqui ela vai ser aplicada para qualquer elemento que tiver o identificador igual a conteúdo, tá? Então eu vou definir aqui margem de 2em e 5em. Vou salvar, vou voltar aqui e vamos atualizar. Beleza, ó, ele já deu uma afastada aqui, deu uma reposicionada. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que todos os divs, todas as divs que estiverem dentro de um formulário e as demais divs tenham um margem top de 1em. Primeira coisa, todas as divs que estiverem dentro de um formulário. Como que eu faço isso? Form espaço div. Isso significa que essa regra vai ser aplicada a todas as divs que estiverem dentro de um formulário. E, vírgula, desculpa, vírgula não, mais div. Isso significa que essa regra vai ser aplicada às divs que estiverem dentro de um form, mais, né, as demais divs. E eu quero definir aqui um margem top de 1em. Vamos salvar e vamos atualizar. Olha como que deu uma melhorada aqui, né? Deu um espaço aí entre os elementos. Com relação ao label, quero aplicar essa regra agora aos labels. Eu quero que eles tenham um padding em cada lado da box de 1em. E eu quero que eles fiquem em negrito. Então, font 8 bold. Ok. Input e teste área. Essa regra vai ser aplicada aos inputs e aos elementos teste área. Nós vamos aqui alterar a fonte. E vamos também alterar a borda. Vou colocar aqui aquela regra resumida. Aqui eu estou definindo a espessura, aqui o estilo e aqui a cor. Certo? Especificamente ao teste área, eu quero diminuir um pouco o tamanho dele, né, a largura. Vou adicionar também a ele um padding de 1em. E vou definir a margem esquerda de 1.2 para ele ficar mais alinhado. Certo?
Agora, ó, eu quero fazer o seguinte. Eu quero dar um destaque maior para quando eu clicar aqui nos inputs. Para isso, a gente vai usar uma pseudoclasse focus. Então, eu vou colocar aqui input, dois pontos, focus. Quando o input recebeu focus e o textArea também recebeu foco, eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar uma border color blue. Ó, percebo que ele ficou mais azul. Se vocês quiserem realmente ver a diferença, vamos colocar aqui red. Tá vendo? Ele dá pra ver ali que ele ficou um pouquinho, ele fica vermelho ali na borda, tá? Talvez aqui no vídeo não dá pra vocês verem, mas se vocês fizerem aí no computador de vocês, vocês vão ver. E aqui, como ele já fica, né, com aquela sombra azul, fica mais destacado. A gente percebe a diferença aqui, principalmente no textArea. Tá, agora aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar essa regra somente aos inputs do tipo texto e inputs do tipo e-mail. Ou seja, somente a esses dois aqui. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui só input. E vamos definir a largura deles de 300 pixels, certo? E vamos atualizar. Olha o que aconteceu. Ele aumentou 300 pixels, aqui também aumentou e o meu botão também aumentou. Por quê? Porque todos eles são input. Mas eu quero aumentar somente aqui do nome e-mail. O que a gente pode fazer? A gente pode usar um seletor pseudo elemento. Então aqui a gente vai colocar type igual a text, certo? E um input, abre colchetes, type igual a e-mail, fecha colchetes. Dessa forma, eu estou selecionando somente os inputs que tenham o tipo, né, o type text, e os inputs que tenham o tipo e-mail. Vamos salvar. E vamos atualizar. Esses dois aqui continuaram com 300 pixels e os demais não, porque eu restringi isso aqui somente aos inputs desses determinados tipos, tá certo? Tá, e agora nós vamos dar uma estilizada nesse botãozinho aqui. Então, ele é o input type submit, certo? O que nós vamos fazer? Essa propriedade border rails, ela vai deixar as bordas arredondadas. Certo? Olha lá, ele ficou com as bordinhas arredondadas. Vamos definir um padding de 0.5 em. Vamos chegar ele um pouquinho para cá, então vamos definir uma margem left de 1.2 em. Vamos colocar um background color e vamos colocar ele em negrito. Deu uma melhorada, né? Ficou bem mais interessante o nosso formulário. Tá certo? Fica o desafio aí para vocês.
aplicar uma propriedade para quando eu passar o mouse em cima do botão ele mudar de cor. Fica esse desafio aí para vocês, tá? Tá certo? Grande abraço e até mais.